Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e tô com a aula hoje aí de regra de 3 simples e composta, pessoal. Tem um assunto muito importante, onde a gente vai ver aquela parte de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, para dar uma força aí a você que vai fazer o Enem, que está fazendo algum concurso público, tá certo? Ou até mesmo para dar uma ajuda aí a você na sua escola. Então, muito bem, pessoal, vamos lá começar nossa aula. Antes de tudo, como sempre, agradecer a todos vocês que curtem e que compartilham o canal. Olha, eu não tenho palavras para você que compartilha o nosso canal. A gente vai chegando a muitas pessoas e isso é graças a você que tem dado essa força aí pra gente, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Muito bem, galera. Então, bora lá começar a nossa aula. Aí a gente tem o seguinte. Muito bem, pessoal. Então, ó, a gente vai falar de regra de 3 e a gente precisa saber, primeiramente, o que são grandezas, tá certo? Então, a gente tem o seguinte. É tudo que pode ser medido, exemplo, quantidade de lâmpadas, quantidade de horas, quantidade de dias e etc. Pessoal, tudo que você possa contar, quantificar, tá certo? Isso é uma grandeza, tá? Para uma grandeza ela ficar bem definida, você precisa da unidade, que é o que a gente já estudou aqui em aulas passadas, né? As unidades de medida, quilômetro, metro, decímetro. Então, as grandezas, pessoal, é tudo aquilo que você pode medir, tá certo? Então, bem tranquilo aí. Sendo que, quando eu reúno duas ou mais grandezas e estabeleço entre elas uma relação, essa relação pode ser uma relação que, à medida que uma grandeza aumente, a outra também vem aumentar. Quer ver um exemplo? Quantidade de estudo e conhecimento, gente. Olha, vamos pensar aqui, tá certo? É bem tranquilo, gente. Então, guarda esses exemplos aí para vocês lembrarem bem. Eu peguei duas grandezas, ó, quantidade de estudo, tá? Você pode estudar 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas, tá certo? E o conhecimento que a pessoa tem, tá? Gente, a ideia geral é o quê? Quanto mais você estuda, mais você tem conhecimento ou menos conhecimento você adquire. E aí? Quanto mais você estuda, mais conhecimento você adquire. Então, nota que nesse caso, à medida que uma grandeza aumenta, que é a quantidade de estudo, o seu conhecimento também tende a aumentar. Essas grandezas são chamadas diretamente proporcionais, tá? Da mesma maneira, se você diminuir a quantidade de estudo, pode perceber também que você vai diminuir o seu conhecimento, tá certo? Ou seja, continua sendo diretamente proporcional. Ou à medida que uma aumenta, a outra vai aumentar, ou à medida que uma diminui, a outra vai diminuir. É como se fosse estabelecido aí um fluxo, tá? Unidirecional, onde as duas grandezas ou mais seguem no mesmo sentido, tá certo? Então, acredito que vocês devem ter entendido bem o que são grandezas diretamente proporcionais. Caso não, vocês vão ver ali os exercícios, os exemplos, vocês vão perceber que, na verdade, nos exemplos fica até mais tranquilo da gente conseguir estar entendendo isso aí direitinho, tá bom? Muito bem, galera. Agora, ó, o que são grandezas inversamente proporcionais? Perceba só essas duas grandezas que eu coloquei, ó. Quantidade de comida ingerida e sensação de fome, tá? Isso eu estou falando em casos gerais, que a gente sabe que tem pessoas que parece que quanto mais come, mais fome tem, né? Mas vamos lá, casos gerais. Então, ó, quanto mais você come, o que acontece com a sensação de fome? Aumenta ou diminui? Diminui. Então, quanto mais você come, menor a sensação de fome, até chegar ao ponto que você está saciado, você está satisfeito. Então, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Quando isso acontece, a gente fala que a relação entre essas grandezas é inversamente proporcional, porque à medida que uma aumenta, a outra diminui, tá certo? Eles não seguem aí o mesmo fluxo, tá? Então é isso, pessoal. Tendo essa noção geral, com certeza os exercícios vão ficar bem tranquilos, tá certo? E eu tenho certeza que vocês estudando aqui pelo Aprenda a Calcular, vocês vão detonar geral.
para os exercícios. Então, ó, nosso primeiro exercício diz o seguinte: para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Pessoal, primeiro passo da regra de 3 para não errar, tá? Aqui eu ensino bem tranquilinho, bem lento, que é para você conseguir entender a ideia. E regra de 3, a ideia é tudo, tá bom? Então bora lá, ó. Aqui a gente tem o seguinte: as grandezas é tudo que você pode medir. O que é que você pode medir aí, ó? A quantidade de metros quadrados, então você escreve aqui, ó, metros quadrados. Trabalhadores, aí você escreve aqui, ó, trabalhadores. Tudo que você puder contar, você vai escrever, tá bom? Então, são essas duas grandezas aí, quantidade de metros quadrados e trabalhadores. Agora, você vai enumerar, você vai quantificar, você vai pegar os dados que o texto dá e vai colocar aqui nas grandezas, tá bom? Então, ó, a gente tem 17 metros quadrados, ó, 17 metros quadrados, são necessários, certo? 3 trabalhadores, aí escreve, 3 trabalhadores. Agora, olha a pergunta. Quantos trabalhadores? Então ele quer saber a quantidade de trabalhadores. Se eu não sei, chamo de X, perfeito? Serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados, ó, 51 metros quadrados, perfeito? Então, galera, agora é só verificar se as grandezas são direto e inversamente proporcionais. Professor, como que eu faço essa verificação? Perceba só, você vai variar uma grandeza e vai aí notar o que acontece com a outra grandeza, tá? Por exemplo, ó, eu tô com 17 metros quadrados aqui e eu tenho quantos trabalhadores? 3. Se eu tiver, pessoal, que construir agora uma área maior, uma área de 51 metros quadrados, o que você acha que vai acontecer com a quantidade de trabalhadores? Aumenta ou diminui? Aumenta, não é verdade? Então, ó, à medida que o trabalho aumenta, a quantidade de trabalhadores também tem que aumentar. Como eles estão seguindo aí, ó, numa mesma direção, no mesmo fluxo, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Em geral, as pessoas usam seta, tá? Eu não uso a seta porque eu acho que atrapalha mais do que ajuda, tá bom? Então, ó, vocês só vão encontrar, não é querendo dizer nada não, gente, mas de fato, vocês só vão encontrar isso aqui, tá certo? No meu canal. Vocês não vão achar isso em livro, em canto nenhum, mas eu acho que ajuda mais vocês, tá? Então, o que acontece? Eu não sei que é direto, então, aquele negócio de seta não serve para nada, tá bom, gente? Basta você escrever aqui, ó, metro quadrado. Aí você coloca, ó, direto. A gente descobriu que é direto? Por quê? Porque eu só preciso, gente, lembrar se isso aqui é direto ou inverso. Porque isso só vai me ajudar para saber se eu vou precisar inverter ou não a fração. É só para isso. Então não tem para que seta que só atrapalha a cabeça do aluno, tá ok? Muito bem, galera. Então, continuando. Já sei que é direto. Já sei o que ele quer. Agora é mãos na massa, tá bom? O que vai acontecer? O que tem letra fica antes da igualdade, sempre vai ser assim, ó. Então, trabalhadores vai ficar antes da igualdade, então fica 3 sobre x. Agora, ó, o que vem depois, pessoal, perceba só, não é direto? Se é direto, você vai trazer a fração da mesma maneira que está aqui, ó. Não é 17 sobre 51? Então, você traz 17 sobre 51, perfeito? Agora, é só correr para o abraço, ó. Faz meio pelos extremos. Vai ficar 17 vezes x, que é igual a 17x, e 3 vezes 51, que é igual a 153. X é 153 dividido por 17. X vai ser igual a 9. Muito bem, pessoal. Então tá aqui, ó. O valor de x é 9. Resposta correta, a letra C, tá bom? Então veja que coisa mais interessante, né? A gente, com apenas alguns dados, estipula corretamente quantos trabalhadores vão ser necessários para efetuar um trabalho, tá bom? Então veja como é poderosa essa ferramenta da matemática, tá ok? Muito bem, futuros engenheiros, futuros funcionários públicos, futuros médicos, vamos lá para a nossa próxima questão. Agora a gente tem o seguinte, ó. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso.
Se a velocidade for reduzida para 60 km, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? O que a gente tem que fazer primeiro? Colocar todas as grandezas, tá bom? Então vamos lá. Primeira grandeza, velocidade. Lembrar que a grandeza é tudo que você pode medir, tá? Então velocidade, ó. A outra grandeza é tempo, não é? Tem outra grandeza aí, pessoal? Não, são só essas duas. Então é uma regra de 3 que a gente chama de simples, só com duas grandezas. Se tiver mais que duas, a gente chama de composta. Já já a gente vai ver alguns casos de composta, tá? Muito bem, pessoal. Então a gente tem o seguinte. Velocidade inicial, ó, 80 km por hora, tá? Ele fez o percurso em 15 minutos, tá? Mas a velocidade foi reduzida para 60 km horários, galera, ok? E aí ele está perguntando o tempo que ele vai gastar agora no mesmo percurso, certo? Gente, aí o que a gente vai fazer? Tem que ver se é direto ou inversamente proporcional. Então, eu vou avaliar aqui, ó, se são direto ou inversamente proporcionais, tá? Como é que a gente faz? A gente varia uma grandeza e nota o que vai acontecer com a outra, tá bom? Então, ó, velocidade, 80 km por hora, eu gastei quanto tempo? 15 minutos. Se eu diminuir a velocidade, pessoal, se eu ficar mais lento, o que acontece com o tempo do meu percurso? Aumenta ou diminui? Aumenta, não é verdade? Então, ó, à medida que a velocidade diminui, o tempo aumenta. Nesse caso, o que acontece aí? As grandezas são inversamente proporcionais. Então, onde não tem a letra, ó, eu escrevo aqui, ó, inverso. Só para lembrar que eu já sei que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? Só uma dica para vocês, gente. Quando tiver envolvendo tempo, olha a dica, hein? Quando tiver envolvendo tempo, 80% dos casos tem grandeza inversa, tá bom? Então, sempre que tiver tempo, fica com a orelha em pé para você já se ligar nesse macete. Bem, sabendo disso aí, pessoal, aqui eu tenho o seguinte agora. Antes da igualdade vai ficar 15 sobre x, sempre o x fica antes da igualdade. E nesse caso, como é inverso, em vez de eu escrever 80 sobre 60, eu vou escrever 60 sobre 80, perfeito? Simplifica que simplifica, ó. Simplifica que simplifica, fica 15 sobre x, que é igual a 3 sobre 4. Aqui vai ficar 3x igual a 60. X vai ser igual a 60 dividido por 3. X igual a 20 minutos. Perfeito? Então veja aí, pessoal. Bem tranquilo, sem nenhuma dificuldade, tá? Chegamos à resposta letra D, ok? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa próxima questão. Futuros desembargadores, futuros juízes. Olha só, aqui a gente tem o seguinte. Essa questão aí, ó, dá uma parada no vídeo e tenta fazer. Com certeza, a gente pensa que a resposta vai ser letra A, mas olha como ela engana. Vamos lá, bem calminho. Se 8 homens constroem 8 casas em 8 meses, 2 homens construirão 2 casas em quantos meses? Vamos lá, do jeito que a gente aprendeu. Primeiro, bota todas as grandezas, tá? A primeira grandeza aqui, ó, é homem. Então, vamos lá. Homens, 8, constrói 8 casas. Então, ó, casas, 8, em 8 meses. Então, ó, meses, 8, perfeito? Aí ele pergunta, 2 homens construirão 2 casas em quantos meses? Não sei, chamo de X, perfeito? Gente, agora eu vou avaliar se é direto ou inverso. Agora, tenha atenção aqui numa coisa, tá? Vamos ver se vocês conseguem entender, porque se vocês entenderem nessa que é composta, aí vocês vão estar preparados para encarar qualquer uma, tá bom? Então presta bem atenção para entender direto ou se é inverso aqui nesse caso. Bem, como é que eu vou fazer a avaliação? Da mesma maneira, eu vou variar uma grandeza e vou ver o que acontece com a outra, tá? Então, ó, o que eu tenho que ter cuidado é que eu sempre vou pegar a grandeza que tem a variável x. Eu sempre pego a grandeza que tem a variável x. Então, sempre eu vou pegar meses. E ela, eu vou sair verificando com cada uma das outras grandezas, ok? Então, ó, peguei meses aqui e eu vou fazer agora a verificação, ó, com homens, tá bom? Veja, quando eu estou fazendo aqui a análise com uma grandeza, na minha cabeça eu esqueço que a outra grandeza existe. Então, casas nem aparece na minha cabeça,
Porque se eu for pensar na outra grandeza também, que eu não estou avaliando, eu vou acabar errando, tá certo? Então, essa é a dica. Tem que ser feita 2 a 2, tá certo? Onde sempre uma vai ser a que tem a variável x. Então, vamos lá, bem calminho. O que acontece aqui? 8 meses, eu tenho 8 homens construindo, ok? Mas agora eu vou diminuir, eu tenho apenas 2 homens. O que você acha que vai acontecer com o tempo quando eu diminuir a quantidade de homens construindo aí, pessoal? O que acontece com o tempo? O tempo aumenta, não é verdade? Então veja, a quantidade de homens diminuiu, mas o tempo aumentou. Então eu sei que homens em relação a meses vai ser o quê? Inversamente proporcional. Então eu escrevo aqui, ó, inverso. Agora eu vou para casas, tá? Perceba casas. Eu tenho aqui 8 casas e 8 meses, ok? 2 casas, pessoal. Vou levar mais ou menos tempo para construir 2 casas. Eu vou levar menos tempo. Então, à medida que o número de casas diminui, a quantidade de tempo também diminui. Ora, se as duas estão seguindo no mesmo fluxo, numa mesma direção, a gente diz que é direto, tá certo? Então, ó, aqui vai ser diretamente proporcional. Então, veja, eu tenho grandeza que é inverso, eu tenho grandeza que é direto, em relação à grandeza que eu estou procurando, que é o x. Agora tá tudo ok, gente. É só armar, tá? Que é a parte mais fácil que tem. Porque a mais difícil é fazer a verificação, tá bom? Sabendo disso, então, gente, pode se considerar aí que você já sabe regra de 3 composta, tá? Aí tem que praticar. Então, ó, o que acontece? O que tem um x fica antes da igualdade. Então, vai ficar 8 sobre x, que é igual a... Ó, homens, não precisa de seta, tá vendo, pessoal? Ó, homens, no inverso... Se é inverso, eu vou inverter. Em vez de botar 8 sobre 2, eu vou botar 2 sobre 8. Perfeito? Agora, ó, vezes. Aqui, ó, é direto, então eu trago do jeito que está aqui. Não é 8 sobre 2? Então, vem 8 sobre 2. Perfeito? Olha só, gente, que coisa boa. Aqui, ó, simplifica que simplifica, simplifica que simplifica. Uma coisa dividida pela mesma coisa sempre dá 1, gente. Então, vai ficar 8 sobre x é igual a 1. Fazendo aqui meio pelos extremos, ó, x vai ser igual a 8, ok? Então, surpreendentemente, a resposta é letra C. Serão necessários aí 8 meses, tá certo? Gente, então espero que vocês tenham aí ficado ligados nessa questão, que ela cai bastante concurso, porque muita gente aí marcaria a letra A, mas na verdade não. A resposta correta vai ser letra C, ok? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa última questão de hoje. Se foram empregados 4 kg de fio para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Ok? Então, bora lá. Primeira coisa, escreve todas as grandezas. Então, ó, aqui é massa, né? Quilogramas. Vou botar aqui a primeira grandeza, massa, tá? Aqui, ó, muita gente pode ficar preocupada. Aí, professor, mas que grandeza é essa que eu vou botar? É qual? Gente, o que importa é você conseguir entender, tá certo? Se eu quisesse ter escrevido massa aqui, eu poderia ter escrito quilogramas, tá certo? Também daria certo do mesmo jeito, tá? Então, ó, eu tenho massa, aí tenho aí, ó, para tecer 14 metros de uma maquete, então vou colocar comprimento, mas se eu quisesse colocar metros também, sem problema nenhum, ou outra coisa, tá? Então, ó, comprimento, 14 metros, já vou botar logo a unidade aqui, ó, ok? Aí depois, 80 centímetros de largura, então vamos botar aqui, ó, largura, 80 centímetros. E ele pergunta o quê? Quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros, então ele quer 350 metros, de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura. 120 centímetros. Então ele está querendo saber aí quantos quilogramas, ou seja, a massa. Eu não sei, chamo de x, perfeito? Muito bem, galera. Agora, ó, vamos avaliar se é direto ou inversamente proporcional. Vou fazer mais rapidinho aqui, ó. 14 metros de comprimento, eu preciso de 4 quilos. Se eu aumentar o comprimento, eu também aumento a massa. Grandezas são diretamente proporcionais, tá certo?
Muito bem. Agora, ó, largura 80 centímetros, preciso de 4 quilos. Se a largura aumenta, a massa também aumenta, pessoal. Então, também aqui as grandezas vão ser o quê? Diretamente proporcionais, ok? Ora, tudo é direto, gente, então não vai inverter nada. O que tem o x fica antes da igualdade, tá? Aí o resto, ó, vem aqui da mesma maneira que está ali, tá? 14 sobre 350. Nota que depois é tudo se multiplicando, tá? 80 sobre 120, perfeito? Galera, como eu digo para vocês, simplifica que simplifica. Então, ó, aqui simplificando, vai ficar 4 sobre x, 14 por 2 dá 7, 350 dividido por 2 vai ser igual a 175, 80 dividido por 40 dá 2 e 120 por 40 dá 3, ok? Muito bem, fazendo aqui a multiplicação, a gente vai ficar com 4 sobre x, que é igual a 14 sobre 525, ok? E aqui eu vou fazer agora, ó, meio pelos extremos, tá? Então, aqui vai ficar 14x é igual a 4 vezes 525, que dá 2.100. X é igual a 2.100 dividido por 14. X vai ser igual a 150.